Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui no nosso módulo de raciocínio lógico. Estamos falando da parte de conceitos iniciais de lógica. Eu sou o professor Paulo Henrique PH. A gente ficou devendo uma última questãozinha para antes, né? Antes de passar para o nosso próximo assunto, o assunto tchutchuquinha da melhor qualidade, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Joga na tela, meu amigo Marcos, por favor, olha só. Olha o tamanho da tabela verdade que a gente tem aí, mas bem tranquila, por quê? Porque eu tenho apenas duas proposições. A tabela abaixo mostra o início da construção da tabela verdade para a proposição negação de P, se então que, e que, então, se então, negação de P. Traz para cá só para a gente falar rapidinho. Olha só, pessoal, é só um detalhezinho antes da gente chegar na resolução da questão. Veja que nós temos uma proposição composta, com vários conectivos, já está inclusive na nossa forma simbólica. Tá certo? Porém, o pensamento que a gente precisa ter é que não importa quantas vezes apareça a proposição P, proposição que, ela só conta uma vez, eu tenho uma proposição que. 2. A proposição P, ela não está aparecendo, mas ela é a base para que a gente possa encontrar a negação de P. Tá certo? Então, o que é que a gente tira disso? Em uma proposição composta, não interessa quantas vezes aparece a minha proposição simples, eu vou contar uma vez. Seja ela na afirmação ou na negação. Se por acaso, ao invés desse que aqui, eu tivesse negação de que, sem problema, eu só contaria a proposição que. Se eu tivesse no lugar desse negação de P, tivesse apenas P, eu só contaria uma vez, P. Porque eu teria como encontrar a negação de P. Por isso é que ele, inclusive, só monta a nossa tabela verdade com 4 linhas. Por quê? Porque eu tenho duas proposições. Se entendesse que teriam que haver mais proposições, eu teria que ter mais linhas nessa minha tabela verdade. Perfeito? Vamos continuar? Tem essa proposição composta aí, em que P e Q são proposições simples e negação de P significa não P. Ao completar a tabela, é correto a importância, a ideia é chegar bem aqui, tá certo? Ele me deu, diferente daquela outra questão na aula passada que a gente viu, só a coluna final, 3 colunas em branco que eu posso utilizar. Qual é o nosso pensamento? A primeira coluna eu vou utilizar para negação de P. Até outro alerta aqui, né? Olha o símbolozinho da nossa cantoneira. Lembra dele que a gente falou? Que normalmente a gente trabalha com o tio, né? Com o tio, né? Aqui ele está com a cantoneira. Perfeito, negação de P. Depois, sabendo de negação de P, eu venho aqui para dentro do parêntese. Eu vou ver, encontrar a proposição negação de P, se então que. Encontrando, eu passo para a próxima. Negação de P, se então que e que. E por último, chego na que a gente está procurando. Perfeito? Está montado. Vamos lá? Vale aquele alerta novamente, tá certo? Quando eu chegar lá, eu faço alerta, desculpa. Vamos voltar para cá. Olha qual é a ideia. Se a proposição P é verdadeira, a negação dela vai ser falsa. Se a proposição P é falsa, a negação dela vai ser verdadeira. Pronto. Cuidado agora. Isso nós já falamos na aula passada, nas aulas anteriores, mas cabe aqui novamente o alerta. Olha qual é a ideia da montagem que eu vou ter dessa minha segunda coluna. Eu tenho que conectivo? Se então. Quem é a primeira parte? Quem é o antecedente? Negação de P. Eu vou utilizar esta coluna como primeira parte. Depois, quem é a minha segunda parte? Que eu vou utilizar. Mas eu vou olhar o meu conectivo nesse sentido. Negação de P, se então que. Antecedente consequente. Cuidado! A primeira linha não será Vera Fischer. Por quê? Porque o sentido é aqui. E para a condicional, a ordem importa. Anota isso aí. Para a condicional, a ordem importa. Coloca o asterisco, coloca a setinha. O PH vai falar mais na frente sobre isso. Tá certo? O que importa aqui para a gente é o seguinte.
eu tenho uma condicional. A primeira parte é a negação de P. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A segunda parte é o Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nesse momento, eu esqueço agora. Eu vou preocupar com o mantra da condicional. Qual é o mantra da minha condicional? Só será verdadeiro, perdão, só será falso na Vera Fischer. Onde é que eu tenho Vera Fischer aqui? Tenho Vera Fischer? Tenho, na última linha. A última linha é Vera Fischer. Portanto, aqui vai ser o quê? Falso. E nas outras linhas tem o Vera Fischer? Não. Todas elas vão ser o quê? Verdadeiras. Perfeito. Traz para cá. Verdadeiro, 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 falso. Perfeito. Pronto. Vamos para a próxima. Mesmo pensamento. Quem é o meu conectivo? O meu conectivo é o I. Quem vai ser a primeira parte do I? Negação de P, se então Q. V, 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 F. Quem vai ser o quê? Tá aqui ele, vou levar para lá, ó. V, F, V, F. Pronto. O que é que eu preciso fazer agora? Lembrar do mantra da minha conjunção. No E, na conjunção, só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiros. Eu tenho em alguma das linhas conjunção verdadeira, ou seja, as duas partes serão verdadeiras? Sim, PH, na primeira linha e na terceira, portanto, ambas serão verdadeiras. E nas outras duas, eu vou ter conjunção falsa. Para acabar agora, quem é o meu conectivo principal? O sim, então. Quem é a primeira parte do sim, então? É tudo isso aqui, não? É tudo isso aqui. É V, F. E, portanto, essa é falsa e o restante vai ser verdadeiro. Portanto, gabarito da nossa questão, letra B. Ficou tranquilo, pessoal? Ficou legal? Essa questão foi bem importante para a gente entender essa montagem da tabela verdade. Em alguns casos, o Sermal coloca essa tabela verdade, mas em outros a montagem tem que ser nossa. Então é importante que a gente saiba separar parte a parte para que a gente possa não se perder, né, nessa montagem da nossa tabela verdade. E veja que em determinados momentos a gente esquece digamos, a base da nossa proposição. A base, as proposições simples, tá certo? Tem vezes que eu já nem anotei, eu já vim de outros, porque o que interessa é essa montagem, essa quebra da nossa proposição composta até que a gente chegue na proposição composta final, tá certo? Então fica aqui como exemplo para a gente, para que a gente possa fazer até mesmo outros exemplos. Perfeito, meu povo? Bom, após essa daqui, a gente entra num outro assunto também muito importante, que vai fazer parte daquela nossa folhinha que a gente falou nas aulas anteriores. O assunto que a gente vai trabalhar agora é a parte de proposições logicamente equivalentes. Coloca na tela, por favor, meu amigo. Dizemos que duas proposições são logicamente equivalentes ou que simplesmente são equivalentes quando são compostas pelas mesmas proposições simples e os resultados de suas tabelas verdades são idênticos, são iguais.
teremos duas proposições logicamente equivalentes quando elas forem formadas pelas mesmas proposições simples e os resultados de suas tabelas verdades forem idênticos. Aqui cabe um alerta para a gente. Cabe um alerta. Existem casos, certo? Existem propriedades dessa parte da equivalência que a gente precisa fazer um alerta para vocês, especialmente se o ser mal, ele é mal mesmo, ele é malvado, que é o seguinte, no caso das proposições conjunção, disjunção, bicondicional e disjunção exclusiva, uma regra que a gente pode ter das proposições equivalentes é que a ordem dessas proposições não importa. Vamos colocar isso no papel? Traz para cá. Para esses quatro, conjunção, disjunção, bicondicional e disjunção exclusiva, elas serão logicamente equivalentes quando elas trocarem de posição. Ok? Então, a ideia é que eu posso ter uma proposição equivalente, ou seja, elas terão a mesma tabela verdade se no i, no ou, no se, somente se, no ou, elas trocarem de posição. Por isso que a ordem não importa. Nós falamos anteriormente, traz para cá, Marcos, por favor, que é o baixinho, olha só. Nós falamos há algumas aulas que o único conectivo que a ordem vai importar é a condicional. Para todas as outras, a ordem não importa. É isso que a gente está tentando demonstrar aqui. Então, pode acontecer um caso de termos uma proposição equivalente condicional. A proposição A se então B não é logicamente equivalente a B se então A. Ok? Faz assim. Faz a tabela verdade assim, faz a tabela verdade assim que você vai ver que vai dar igual. Aqui não vai dar. Lembra, na condicional só é falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. A condicional só será verdadeira ou só será falsa agora quando a primeira B for verdadeira e a segunda A for falsa. Tá certo? Então cabe esse alerta com relação a isso. E para que a gente finalize e já comece a ver algumas situações específicas, nós vamos sempre lembrar o seguinte, que quando tivermos questões envolvendo proposições logicamente equivalentes, joga na tela, Max, a parte da tabela verdade sempre vai ser o que nós chamamos de plano B. Como assim, PH, de plano B? Nós vamos sempre buscar uma outra saída. Que outra saída é essa? Então vai chegar lá, deixa eu molhar o bico, tá? Mas o que a gente precisa guardar é o seguinte. Quer utilizar a tabela verdade? Para proposições equivalentes sempre vai dar certo. A questão te dá uma proposição, te pede uma proposição equivalente, fez a tabela verdade, vai dar certo. O problema é que você pode ter um pouco mais de trabalho, mas vai dar certo. Por isso que a gente vai concentrar a ideia nesse tipo de plano B. Logicamente,
Se o B é a segunda letra do alfabeto, é porque tem o plano A. O plano A a gente vai chegar daqui a pouco. Perfeito, pessoal? Então, olha só. Ixi, Maria, cadê meu passador? Eu engoli o passador já? Não, tá aqui o passador. Eu pensei que eu tinha engolido já. Vamos para cá. Olha o que é que diz a minha questão. Assinale a proposição equivalente a P, se então, Q e P. Olha por que a gente sempre guarda a ideia da tabela verdade para o plano B. Qual é a ideia? Vou ter que fazer essa primeira tabela verdade. Depois, a ideia é que eu teria que fazer essas, aliás, que eu vou ter que fazer essas tabelas verdades para procurar aquelas que tiverem, que são formadas pelas mesmas proposições P e Q, todas elas, e que tenham a mesma tabela verdade, vai dar igual. PH é trabalho demais, por isso que ela vai ser plano B. Mas, se você já está tchutchuquinha da melhor qualidade na tabela verdade e quiser fazer, tranquilamente. Sabe quando é que é bom esses casos da equivalência, que servem muito mais o plano B? Em provas do CESP. Por quê? Quando a prova do CESP é verdadeiro e falso, ele vai dizer a proposição tal é logicamente a proposição tal. Você faz só duas tabelas verdades. É menos demorado que essa daqui. Demora um pouquinho? Demora um pouquinho, tá certo? Mas é bem menos demorado que essa daí, tá bom? Joga na tela. Bom, vamos pensar aqui na nossa construção, né? Tenho a minha proposição composta com duas proposições simples. Portanto, vou fazer ela principal aqui, ó, P, Q. Vou ter V, V, F, F, VF, VF. O que é que eu vou fazer primeiro? O que está dentro do parêntese. Q e P. Primeira prova do que eu acabei de falar para vocês. Veja, eu estou começando agora com a segunda parte, né? Com o Q primeiro, depois o P depois. Será que importa? Não vai importar. Querem ver? No E só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Em que linha? Na primeira linha. Primeira verdadeira e o resto falso. Que será a mesma tabela verdade de quem? De P e Q. Mesma tabela verdade. Perfeito? Pronto. Vamos partir para a próxima. Agora, ó, eu vou pegar o P, vou juntar com o se então esse Q e P que a gente acabou de colocar. Vamos fazer daquele mesmo jeitinho que a gente fez da outra, né? Vou colocar aqui o se então no meio, ó. 1, 2, 3 e 4. Vou trazer a proposição P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vou repetir Q e P, verdadeiro, falso, falso e falso. E vou saber agora. Vamos lá? Pessoal, na condicional só será falsa quando primeira verdadeira e segunda falsa. Tenho isso? Tenho. A segunda linha. A segunda linha. Primeiro objetivo traçado. Essa proposição composta terá a tabela verdade VF, VV. Qual é o objetivo agora? Fazer a tabela verdade das outras 5. A não ser que a gente bata aqui. Obrigado. A gente bata aqui o nosso olho de Tandera. Por quê? Pessoal, qual é o conceito de proposições equivalentes? Quando eu tenho proposições formadas pelas mesmas proposições simples e suas tabelas verdades são iguais. Olha agora, só vocês, na tabela verdade que a gente acabou de encontrar. Parece familiar? Traz para cá. Essa tabela verdade, V, F, VV é familiar? É familiar. É a mesma tabela verdade de P, se então, Q. Por esse único motivo é que a gente não vai precisar fazer tabela verdade. Por quê? Porque o nosso olho de Tandera brilhou.
Se a proposição P, se então que é a alternativa A que a gente tem na nossa questão, tem a mesma tabela verdade, logo eu não tenho o que fazer. O que é que eu preciso fazer? Marcar aqui a minha opção, gabarito da nossa questão, letra A. PH, se eu não me lembrasse disso, tinha que fazer a tabela verdade, meu povo. PH, não tinha outra saída? Tinha, escolhe uma das 5 e marca. Se vai estar certo é outra história, tá? Mas para ser mais fácil, quer mais fácil? Empurra a bebiladeira, vai sentar no pudim, porque aqui, nesses casos, tabela verdade. Perfeito? Porém, contudo, todavia, entretanto, nós falamos que, nos casos de proposições equivalentes, a tabela verdade será sempre o nosso plano B. Por quê? Porque existe um plano A. E o plano A é quando eu trabalho com as equivalências da condicional. Tá certo? Essas duas são fundamentais, meu povo. São fundamentais. Por quê? Porque cai de rodo. Porque cai de rodo. Está aqui, inclusive, deixando anotado. A utilização da tabela verdade será sempre o nosso plano B. Vamos conhecer duas regras que facilitarão a vida de vocês na hora da prova. Vamos conhecer. Olha só, meu amigo Max, por favor, coloca aqui em mim rapidinho. Ficou tranquilo, pessoal? Pronto. A ideia principal da gente é o seguinte, que nós vamos ter regras que a gente pode utilizar em todo caso que nós tivermos uma condicional. Façamos o seguinte, pode jogar na tela, depois eu vou completar para vocês. Mas a ideia é o seguinte, digamos em que encontraremos equivalências dessa proposição. A ideia, meu povo, é que a gente já fez antecipadamente estudos, né? Quem já criou essas regrazinhas já viu que nesses dois casos que a gente irá mostrar, as tabelas verdades vão dar iguais. Então, para que a gente precisa fazer a tabela verdade? A gente vai aplicar as regras que a gente vai estudar agora e vai ver que pode ter certeza. Se você quiser ver, quiser tirar a prova dos 9, faz a tabela verdade que vai dar certo. Perfeito? Traz para cá. Bom, o primeiro tipo de equivalência é o que o PH chama de inverte e nega. Vamos entender qual é a ideia do inverte e nega. Eu tenho a proposição P se então que. Daí eu faço o seguinte, eu vou inverter ambas as proposições, é assim. Eu pego a segunda parte, inverto. Trago para a primeira, só que eu preciso negá-la. Negação de quê? Depois, eu pego a primeira parte, inverto, trago para a segunda parte, fazendo o quê? Negando. Sempre quando utilizar o inverte e nega, eu preservo o meu conectivo. Se então. Assim, do nosso exemplo, se estudo então passo, nós vamos pensar. No inverte e nega eu preservo o meu conectivo, então eu vou ter se então. Vou pensar, quem é a segunda parte da minha proposição? Passo. Vou trazer para a primeira, negando. Como? Não passo. Depois, quem é a minha primeira parte? Estudo. O que é que eu faço? Trago para a segunda parte. Fazendo o quê? Negando. Não estudo. Fica assim. Se não passo, então
não estudo. Deixa na tela. Tá aí a regrazinha montada pra gente. O inverte nega. Nós vamos colocar da seguinte maneira, inclusive para você copiar. Se P, então Q, então se, perdão, igual, né, equivalente. Se não Q, então não P. Ou seja, você pega a segunda parte, leva para a primeira, negando. Você pega a segunda parte, pega a primeira parte, leva para a segunda parte, negando. E no caso do inverte nega, você preserva o conectivo se então. Aproveita e faz o exemplozinho aí, perfeito? Traz para cá. Não é só esse. Veja que quando a gente colocou, existem duas regras. A primeira regra, inverte nega. Pega a segunda, leva para a primeira parte, negando. Pega a primeira, leva para a segunda parte, negando. No nosso segundo exemplo, muda um pouquinho. Eu vou agora, é o que eu chamo de troca pelo ou. Troca pelo ou. Como o próprio nome da regra está me colocando, eu agora não preservo o meu conectivo. Eu vou trocá-lo pelo ou. Eu tenho uma proposição condicional e farei, negando a primeira e mantendo a segunda. Só que agora, no lugar do meu se então, eu troco pelo ou. Pelo nosso exemplo padrão, eu vou ter quem é a primeira parte, estudo. O que é que eu faço? Nego, não estudo. Depois, proposição que, a segunda parte, eu deixo da mesma maneira, portanto, passo. Só que agora, no lugar do conectivo se então, eu coloco um ou. Pessoal, se você quiser, até mesmo como treino e como prova dos 9 do nosso estudo, fazendo a tabela verdade de P se então Q, fazendo a tabela verdade de não Q se então não P, fazendo a tabela verdade de não P ou Q, essas três tabelas verdades vão dar iguais, vão dar idênticas. E se são idênticas, formadas pelas mesmas proposições, eu tenho que elas são equivalentes. Vocês já viram aqui na nossa telazinha o inverte nega. Já deixa anotadinho aí o troca pelo ou seja, eu nego a primeira parte, eu nego a primeira proposição, eu mantenho a segunda proposição e no lugar do se então, eu troco pelo e. Inclusive também com o exemplo que você pode copiar. Traz para mim. Copiaram todo mundo? Qualquer coisa, dá um pause aí na nossa aula para vocês colocarem isso, né? Voltar, qualquer coisa, para deixar tudo anotadinho nos seus alfarrábios. Mais uma para nossa folhinha de caderno, para o nosso papel A4, para o nosso outdoor, regras da equivalência. Falta mais uma, daqui a pouco a gente vai estudar sobre ela, mas regras da equivalência. Importante, tem que juntar com a tabela verdade. É um caso muito importante, traz para cá, meu povo, essa questão não cai, despenca. Despenca, mas e muito em prova. Não importa a época, o ano, a banca, o nível de escolaridade da prova, não interessa. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, cai em tudo que é tipo de prova essa parte da equivalência. CESP, ESAF, FCC, o botequim da esquina ali, quando faz concurso público para escolher os seus funcionários, sempre cobra a parte de equivalência de proposição. Sempre. O que é que nós precisamos fazer? Treinar. Sempre lembrar que a questão que me aparece uma condicional, eu posso seguir dois caminhos. E, aliás, vale aqui também ressaltar, não existe prevalência, preferência entre as duas. A ideia é que eu faço uma, não deu, faça outra, tá certo? Eu olhei a questão, tem nas alternativas ambos os exemplos, tanto se então quanto ou. Eu faço se então, eu faço inverte nega, não deu, eu faço ou.
tá certo? Ah, PH, mas eu olhei uma questão, eu tinha condicional e só todas as alternativas eram condicionais. Bom, então só pode ser o inverte e nega. Só pode ser o inverte e nega, tá certo? Ah, eu olhei, tinha o E. Tem regra para o E, PH? Não existe equivalência para a condicional utilizando a conjunção, tá certo? Um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais tchutchuquinho, ó. Vamos evoluir um pouquinho mais para frente, mas por enquanto garantam isso. Quando você pegar a sua condicional, aplique as duas situações, especialmente se você está iniciando esse trabalho e fixando esse conteúdo. Coloque, aplique o inverte e nega, aplique o troca pelo ou e bata no gabarito. Com certeza você vai acertar todas as questões que envolverem esse assunto. Perfeito? Façamos o seguinte, stop in the name of love. Na próxima aula a gente vai fixar esse conteúdo, tá certo? Além de fixar esse conteúdo, tem uma terceira regra que a gente vai anotar também, que nada mais é do que uma adaptação dessa daqui, do troca pelo ou. Nós vamos conhecer o troca pelo se então, o troca pelo se então. É bem parecido com essa, mas a gente vai mostrar também e vamos resolver diversos exercícios. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Segura as pontas que daqui a pouco eu volto. Beijo no papai e na mamãe.